Minha esposa faltou à formatura do jardim de infância da nossa filha para ir à revelação de gênero da irmã dela, mas não era só para nós que ela mentia e eu tive que me divorciar dela. Sou um homem de 35 anos e fui casado com Eleonor, de 34 anos, por 8 anos. Temos uma filha, Lily, de 6 anos, que acabou de concluir o jardim de infância. Eleonor tem uma irmã mais nova, Bianca, de 29 anos, que se casou há 2 anos e tenta ter filhos desde então. Deixe-me contextualizar a relação da minha esposa com a irmã. Elas sempre foram extremamente próximas, provavelmente mais do que a maioria dos irmãos que conheço. Poderia dizer que são siamesas de tão grudadas que são, mas já as vi em lugares diferentes ao mesmo tempo. Eleonor basicamente ajudou a criar Bianca depois que seus pais se divorciaram quando Bianca tinha 12 anos. A mãe delas trabalhava em 2 empregos e o pai se mudou para o outro lado do país, então Eleonor levou muito a sério seu papel de irmã mais velha desde aquela época. Mesmo depois que Eleonor e eu nos casamos, Bianca ligava para ela várias vezes ao dia para tudo, desde dramas no trabalho até perguntar o que fazer para o jantar. Eu costumava brincar que me casei com as 2 irmãs, mas sinceramente, deixou de ser engraçado há anos. Bianca sempre foi o tipo de pessoa que precisa de atenção e validação constantes. Quando estava planejando seu casamento, Eleonor passou todos os fins de semana durante 6 meses ajudando com os preparativos. Quando Bianca comprou sua primeira casa, Eleonor tirou dias de férias para ajudá-la a se mudar e decorar. Quando Bianca começou a ter problemas de fertilidade no ano passado, Eleonor se tornou seu sistema de apoio emocional, acompanhando a consultas médicas e pesquisando tratamentos online por horas. Tentei ser compreensivo porque sei o quanto Eleonor ama a irmã, mas houve momentos em que senti que os problemas de Bianca sempre tinham prioridade sobre nossa família. Eleonor cancelava nossos encontros se Bianca estivesse passando por uma crise. Passava a noite inteira no telefone com ela em vez de ajudar Lily com a lição de casa ou colocá-la para dormir. Eu já conversei sobre isso, mas para Eleonor isso é algo normal, e se afastar um pouco da irmã seria tão estranho quanto parar de respirar. A situação que está causando nosso problema atual começou há aproximadamente 4 meses. A escola de Lily anunciou que a cerimônia de formatura do jardim de infância seria realizada em 15 de junho às 12 horas. Eleonor e eu marcamos imediatamente em nossas agendas e começamos a planejar. Este era um grande momento para nós porque para Lily era um grande evento. No próximo ano ela frequentará a escola. Ela aprendeu a ler, fez novos amigos e realmente cresceu como pessoa. A formatura seria sua primeira grande conquista e queríamos que fosse especial. Mais ou menos na mesma época, Bianca anunciou que finalmente estava grávida depois de tentar por mais de 1 ano. Eleonor ficou emocionada, quase tão emocionada quanto Bianca, talvez mais. Começou a comprar roupinhas de bebê e imediatamente ligava para Bianca todos os dias para saber como ela estava se sentindo. Eu também fiquei feliz por Bianca, não me entenda mal, mas a reação de Eleonor foi intensa, mesmo para os padrões dela. Há 3 semanas Bianca decidiu que queria fazer uma festa de revelação de gênero, pediu a Eleonor que a ajudasse a planejar, e claro, Eleonor aceitou. Passaram horas olhando ideias no Pinterest e ligando para diferentes lugares. Bianca queria algo elaborado com decorações, buffet, catering e um fotógrafo profissional. Eleonor cuidou da maioria dos preparativos porque Bianca disse que estava muito cansada com os enjoos matinais para lidar com o estresse. Há 2 semanas Eleonor chegou em casa depois de almoçar com Bianca e me disse que tinham reservado a festa de revelação de gênero para 15 de junho, à 1 da tarde. Imediatamente lembrei a ela que era o mesmo dia da formatura de Lily. O rosto de Eleonor ficou pálido por um momento. Depois ela disse que provavelmente conseguiríamos conciliar os 2 eventos já que eram em horários diferentes. Expliquei que mesmo que o tempo funcionasse perfeitamente, o que não aconteceria, a formatura de Lily merecia nossa atenção total. Não poderíamos sair correndo de lá. Ela merecia nossa atenção e prioridade, pelo menos uma vez. Este era o grande dia da nossa filha e eu não queria estar distraído ou apressado porque tínhamos que ir para outro evento. Eleonor disse que eu estava sendo dramático e que Lily nem perceberia se saíssemos um pouco mais cedo. Foi aí que percebi que Eleonor já havia tomado sua decisão. Ela começou a me explicar o quão importante era essa revelação de gênero para Bianca, como ela vinha tentando engravidar há tanto tempo e o quanto significaria para ela ter a família lá. Disse que Lily teria outras formaturas, mas esta era a primeira gravidez de Bianca e devíamos apoiá-la. Perguntei se ela realmente esperava que eu explicasse à nossa filha de 6 anos que não poderíamos ficar para toda a sua cerimônia de formatura porque a festa da tia era mais importante. Eleonor ficou na defensiva e disse que eu estava fazendo parecer pior do que era. Sugeriu que poderíamos assistir à cerimônia de formatura, pular a recepção posterior e ainda chegar a tempo para a festa de Bianca. Eu disse que absolutamente não. Lily vinha falando sobre sua formatura há semanas, praticava atravessar o palco todas as noites, escolheu um vestido especial e perguntou se poderíamos tirar fotos depois. A ideia de apressá-la no que deveria ser uma celebração de sua conquista para podermos ir à festa de Bianca me dava nojo. Eleonor e eu discutimos sobre isso por dias. Ela continuava dizendo que eu estava sendo irracional e que poderíamos celebrar a formatura de Lily em outro momento. Sugeriu que eu levasse Lily para tomar um sorvete no dia seguinte, o que seria igualmente significativo. Quando apontei que Bianca facilmente poderia reagendar sua festa, Eleonor disse que já era tarde demais porque os convites já tinham sido enviados e o local estava reservado. Finalmente perguntei diretamente qual evento era mais importante para ela. Ela
Ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse que não podia escolher entre sua filha e sua irmã, mas suas ações já estavam me mostrando qual era a sua escolha. Ela vinha mandando mensagens para Bianca todos os dias sobre os detalhes do planejamento da festa, tinha pedido folga no trabalho para comprar decorações, tinha ligado para a mãe para garantir que ela pudesse vir de avião para a revelação de gênero, mas não havia mencionado a formatura de Lily para ninguém, nem a havia considerado. Na semana passada Eleanor tomou a decisão final, disse que iria à festa de revelação de gênero de Bianca e que eu poderia cuidar da formatura de Lily sozinho. Disse que este era o melhor acordo porque Lily ainda teria um pai lá e Bianca teria o apoio que precisava em seu dia especial. Ela tentou apresentar isso como se estivesse sendo justa com todos. Perguntei como ela achava que Lily reagiria quando percebesse que sua mãe havia escolhido não comparecer à sua formatura. Eleanor disse que Lily era pequena demais para entender a complexidade da situação e que superaria isso, que na pior das hipóteses poderia mentir para ela, prometeu compensá-la mais tarde com um dia especial de mãe e filha. A formatura foi ontem. Levei Lily sozinho e ela não parava de perguntar onde estava a mãe. Eu disse a ela que Eleanor tinha de ajudar a tia Bianca com algo importante, mas Lily não ficou satisfeita com essa resposta. Perguntou se sua formatura não era importante o suficiente para sua mãe vir. Eu não sabia o que dizer. Durante a cerimônia vi Lily examinando a plateia procurando por Eleanor. Quando chamaram seu nome para receber o certificado, ela acenou para o espaço vazio onde sua mãe deveria estar sentada. Depois da cerimônia, outros pais perguntaram onde estava Eleanor. Dei desculpas dizendo que ela estava doente, mas foi embaraçoso e desconfortável. Lily ficou quieta no caminho de volta para casa e não queria falar sobre sua formatura. Foi direto para o quarto quando chegamos. Eleanor chegou em casa por volta das 18 horas, ainda animada com a festa. Imediatamente começou a me mostrar fotos no celular e a contar o quão surpresa Bianca ficou ao saber que ia ter um menino. Eu disse que não estava interessado em ver. Ela me perguntou como tinha sido a formatura, mas antes que eu pudesse responder começou a falar mais sobre os detalhes das decorações da festa e como tudo tinha ficado perfeito. Quando Lily desceu para jantar, Eleanor a abraçou e disse que lamentava ter perdido a formatura, mas que lhe trouxeram um presente da festa. Era um saquinho de doces com um bilhete que dizia super prima. Lily pegou os doces, mas não parecia animada. Durante todo o jantar, Eleanor continuou mencionando a festa de revelação de gênero. Mostrou fotos para Lily e falava sobre como ela ia ter um primo. Lily ouvia educadamente, mas não fazia perguntas nem parecia interessada. Quando Eleanor perguntou qual tinha sido sua parte favorita da formatura, Lily deu de ombros e disse que não se lembrava. Naquela noite, depois que Lily foi para a cama, disse a Eleanor o quão decepcionado estava com sua escolha. Ela ficou na defensiva e imediatamente disse que já tinha explicado seu raciocínio. Disse que Bianca precisava mais do apoio dela do que Lily, porque Lily me tinha lá. Quando apontei que Lily havia perguntado especificamente onde estava sua mãe, Eleanor disse que Lily entenderia quando fosse mais velha. Perguntei a Eleanor se ela percebia que havia enviado uma mensagem clara para nossa filha sobre quem era mais importante em sua vida. Eleanor me acusou de ser manipulador e de tentar fazê-la se sentir culpada. Disse que estava cansada de eu sempre fazê-la escolher entre a família dela e a nossa família, como se Bianca não fosse família também. Assim ficou a situação. Eleanor não acha que fez nada de errado e eu não consigo parar de pensar no fato de que ela priorizou a festa da irmã sobre o marco importante da nossa filha. Lily não mencionou mais sua formatura desde ontem, o que de alguma forma torna tudo pior. Parece ter aceitado que sua mãe tinha coisas mais importantes para fazer. Não acho que estou errado aqui. Lily merecia ter ambos os pais em sua formatura, e não consigo entender como Eleanor não vê isso. Atualização. No dia seguinte à publicação, a mãe de Eleanor, Carol, de 58 anos, me ligou. Ela tinha vindo de avião para a festa de revelação de gênero de Bianca e ficou mais uma semana para passar tempo com as filhas. Carol me perguntou se poderia levar Lily para almoçar e ao cinema, só as duas. Achei simpático ela querer passar um tempo a sós com a neta, então concordei. Quando voltaram, Carol me pediu para conversar em particular. Ela parecia desconfortável e não parava de mexer na alça da bolsa. Finalmente ela me disse que Lily tinha falado sobre a formatura durante o almoço. Carol disse que Lily mencionou que a mãe não foi porque a festa da tia Bianca era mais importante. Carol ficou confusa porque Eleanor lhe dissera que a formatura de Lily era em outro dia. Foi a primeira vez que soube que Eleanor havia mentido para a mãe sobre a data. Quando expliquei que ambos os eventos eram no mesmo dia e que Eleanor escolheu ir à festa de Bianca em vez da formatura de Lily, o rosto de Carol mudou completamente. Ela disse que nunca teria incentivado Eleanor a priorizar a revelação de gênero se soubesse que coincidia com a formatura de Lily. Carol pediu desculpas repetidamente e disse que se sentia terrivelmente mal por ter feito parte da situação. Explicou que Eleanor tinha feito parecer que não havia conflito e que estava apenas animada para apoiar Bianca durante a gravidez. Carol disse que teria dito a Eleanor para remarcar a festa se soubesse a verdade. Essa conversa me fez perceber que Eleanor vinha manipulando a informação para evitar críticas. Sabia que se Carol entendesse a situação real, teria ficado do lado de Lily. Então Eleanor criou uma versão dos fatos que fazia sua escolha parecer razoável e solidária em vez de egoísta. Pelo menos ela compreendia que o que fez estava errado. Por algum motivo o escondia. Quando Eleanor chegou em casa naquela noite, a confrontei por mentir para a mãe dela. Inicialmente ela negou. Depois disse que não queria incomodar Carol com detalhes desnecessários. Quando insisti sobre o que ela queria dizer
com detalhes desnecessários. Ela disse que Carol não precisava saber sobre o conflito de horários porque isso só a preocuparia. Apontei que o conflito de horários era todo o problema. Eleanor ficou na defensiva e disse que havia lidado com a situação da melhor maneira que pôde. Disse que contar a verdade a Carol só teria criado drama e faria todos se sentirem mal. Quando perguntei se ela havia mentido para mais alguém, Eleanor admitiu que tinha dito a Bianca que a formatura de Lily era à noite, não ao meio-dia. Então, Eleanor mentiu para a mãe e para a irmã para evitar ter que defender sua decisão. Deixou que ambas acreditassem que não havia conflito para que não questionassem sua escolha. Quando perguntei por que ela sentiu necessidade de mentir se acreditava que sua decisão era correta, Eleanor disse que eu estava distorcendo suas palavras e a fazendo parecer manipuladora. Na manhã seguinte, Carol nos visitou novamente, trouxe um cartão e um pequeno presente para parabenizar Lily por se formar no jardim de infância. Carol fez questão de demonstrar o quanto estava orgulhosa e o quanto lamentava ter perdido a cerimônia. Lily parecia contente com a atenção, mas era óbvio que Carol tentava compensar a ausência de Eleanor. Depois que Lily saiu para brincar, Carol sentou-se com Eleanor e comigo. Disse que precisava entender o que realmente havia acontecido e por que Eleanor a tinha enganado sobre a situação. Eleanor imediatamente começou a explicar sobre as dificuldades de fertilidade de Bianca e o quão importante era a revelação de gênero para o bem-estar emocional dela. Carol ouviu em silêncio. Depois disse que entendia que a gravidez de Bianca era emocionante, mas que isso não justificava faltar à formatura de Lily. Salientou que Lily também era sua neta e merecia que sua família celebrasse suas conquistas. Eleanor tentou argumentar que não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas Carol disse que esse não era o problema. Carol disse a Eleanor que estava decepcionada com sua escolha e que ela devia um pedido de desculpas a Lily. Disse que Eleanor a tinha colocado em uma posição incômoda ao mentir para ela e que se sentia traída por não lhe ter contado a verdade. Eleanor começou a chorar e disse que todos estavam se unindo contra ela quando ela só estava tentando fazer o certo para todos. A conversa terminou com Carol dizendo que precisava de tempo para pensar sobre tudo. Ela foi embora pouco depois, e Eleanor ficou chateada durante o resto do dia, repetindo que ninguém entendia o quão difícil a situação tinha sido para ela e que estava cansada de ser criticada por se preocupar com a irmã. As coisas pioraram alguns dias depois quando Bianca ligou para Eleanor. Aparentemente Carol havia ligado para Bianca e contado a verdade sobre o conflito da formatura. Bianca ficou chateada por Eleanor ter mentido sobre o horário e disse que se sentia péssima por a revelação de gênero ter causado problemas em nossa família. Bianca disse a Eleanor que teria remarcado a festa se soubesse que era no mesmo dia da formatura de Lily. Disse que Lily deveria ter sido a prioridade e que não queria ser a causa do drama familiar. Bianca inclusive ofereceu fazer outra celebração para que Eleanor pudesse corrigir a situação com Lily, mas Eleanor disse que isso seria ridículo e desnecessário. Essa ligação fez Eleanor entrar em parafuso. Estava com raiva porque Carol tinha contado a verdade a Bianca e disse que não era justo que sua mãe se intrometesse em nosso casamento. Também estava chateada porque Bianca estava questionando o horário da festa, já que isso fazia Eleanor sentir que seu apoio não tinha sido apreciado. Eleanor começou a me culpar por toda a situação. Disse que se eu não tivesse feito tanto escândalo pela formatura, todo esse drama não teria acontecido. Disse que eu tinha virado todo mundo contra ela ao fazê-la parecer uma mãe ruim quando ela só estava tentando equilibrar as necessidades de todos. Lembrei a Eleanor que não contei a Carol nem a Bianca nada que elas não merecessem saber. A única razão pela qual a verdade veio à tona foi porque Lily mencionou inocentemente sua formatura avó. Eleanor disse que eu deveria ensinar Lily a não falar sobre isso, o que me mostrou até que ponto a mentira tinha chegado. A parte mais perturbadora de tudo isso foi ver Eleanor insistir em suas decisões em vez de reconhecer que havia magoado Lily, mesmo quando sua própria mãe e irmã lhe disseram que ela havia tomado a decisão errada. Eleanor insistiu que todos os outros estavam sendo injustos com ela. Lily ainda não falou sobre sua formatura e tem estado mais quieta perto de Eleanor desde então. Já não pede para a mãe lhe contar histórias para dormir e parece preferir passar tempo comigo. Não acho que Lily entenda completamente o que aconteceu, mas claramente percebeu que algo estava errado. Não sei o que fazer a partir daqui. Eleanor parece pensar que tudo isso se resolverá se todos pararem de falar sobre o assunto, mas não consigo esquecer que ela esteve disposta a mentir para vários membros da família só para evitar assumir a responsabilidade por sua escolha. E não consigo esquecer a expressão no rosto de Lily quando ela estava olhando para a plateia procurando por sua mãe durante a formatura. Atualização 2. 2 semanas depois da minha última publicação, o comportamento de Eleanor se tornou ainda mais estranho. Ela começou o que só consigo descrever como uma campanha de limpeza de imagem. Começou a contar às pessoas uma versão diferente dos fatos, na qual ela havia tentado comparecer tanto à formatura quanto à revelação de gênero, mas que a formatura de Lily se alongou e ela perdeu a festa. Fiquei sabendo disso quando meu vizinho me perguntou como Eleanor tinha reagido ao perder a festa. Quando olhei confuso, ele disse que Eleanor havia contado à esposa dele que tinha estado na formatura de Lily, mas que teve que perder grande parte da festa de Bianca. Segundo a nova história de Eleanor, ela estava decepcionada por ter perdido a revelação de gênero, mas a formatura de Lily era sua prioridade. Conversamos sobre essa mentira. Ela disse que estava cansada de ser julgada e que era mais fácil dar-lhes uma história que eles aprovassem. Perguntei se ela percebia que estava manipulando a todos, incluindo a mim. Eleanor disse que eu estava sendo dramático e que ela só estava tentando superar uma situação incômoda. Disse que os detalhes não importavam desde que todos estivessem felizes. Este foi um ponto de virada para mim. Percebi que Eleanor não era apenas ruim em gerenciar prioridades conflitantes. Ela estava sendo ativamente desonesta.
Quando suas decisões não a favoreciam, ela preferia mentir para todos antes de admitir que havia cometido um erro ou pedir desculpas a Lily. Decidi conversar com Lily sobre o que aconteceu em sua formatura. Perguntei se ela se lembrava do dia de sua formatura e qual havia sido sua parte favorita. Lily me disse que gostou de receber seu certificado, mas ficou triste que a mãe não a tivesse visto subir ao palco. Ela perguntou se a mãe estava doente naquele dia, porque foi isso que eu disse às pessoas na cerimônia. Expliquei a Lily que sua mãe não estava doente, mas que havia escolhido ir à festa da tia Bianca em vez de estar em sua formatura. Eu disse a ela que isso não era culpa de Lily e que a mãe dela havia cometido um erro. Lily então perguntou se a mãe não achava que sua formatura era importante. Eu disse que sua formatura era muito importante e que eu estava orgulhoso dela, mas que às vezes os adultos tomam mais decisões. Lily pareceu entender, mas depois perguntou se a mãe também perderia sua festa de aniversário se a tia Bianca precisasse de algo. Assegurei que isso não ocorreria, mas internamente não tinha certeza se podia prometer. No dia seguinte, Eleanor descobriu que eu havia conversado com Lily sobre a formatura. Ela ficou furiosa e me acusou de envenenar nossa filha contra ela. Disse que Lily era muito pequena para entender a complexidade da situação e que eu estava prejudicando a relação dela com a mãe. Apontei que Lily já havia descoberto que Eleanor não estava doente e que merecia uma explicação honesta em vez de mais mentiras. Eleanor disse que eu estava sendo vingativo e tentando colocar Lily contra ela como castigo por ter perdido a formatura. Essa discussão escalou rapidamente. Eleanor me acusou de nunca apoiar sua relação com Bianca e de estar com ciúmes do tempo que ela passava ajudando a irmã. Disse que eu estava usando Lily para controlá-la e que estava manipulando emocionalmente a ambas. Percebi que Eleanor se via como a vítima na situação, apesar de mentir para várias pessoas, perder a formatura de Lily e depois mentir sobre isso também. Ela genuinamente acreditava que todos os outros estavam sendo injustos com ela, não conseguia ver que suas ações tinham consequências ou que ela devia um pedido de desculpas a alguém. O último golpe chegou na semana passada. A amiga de Eleanor ligou para perguntar sobre a formatura de Lily porque havia ouvido diferentes versões do que tinha acontecido. A amiga disse que estava confusa porque Eleanor lhe havia contado uma história, mas Bianca lhe havia mencionado algo diferente quando se encontraram na loja de conveniência. Depois disse que estava decepcionada que Eleanor tivesse mentido porque ela é sua amiga. A amiga disse que teria se oferecido para ir à formatura de Lily se Eleanor tivesse sido honesta sobre o conflito. Isso me fez perceber que as mentiras de Eleanor não eram apenas para evitar críticas, estavam impedindo que as pessoas oferecessem ajuda ou apoio. Se Eleanor tivesse sido honesta sobre o conflito de horários, vários membros da família e amigos teriam se oferecido para garantir que Lily se sentisse apoiada em sua formatura. Contei a Eleanor sobre essa conversa e ela disse que a amiga era uma idiota. Disse que não era assunto de ninguém como ela lidava com suas obrigações familiares e que as pessoas precisavam parar de fofocar sobre assuntos privados. Quando apontei que Eleanor havia criado a fofoca ao contar diferentes histórias para pessoas diferentes, ela disse para eu cuidar da minha vida. Ela disse: todo mundo conta pequenas mentiras inofensivas para evitar ferir os sentimentos dos outros. Você está me submetendo a um padrão impossível. Perguntei a Eleanor se ela alguma vez havia considerado pedir desculpas a Lily por ter perdido sua formatura. Ela disse que não havia nada pelo que se desculpar porque ela havia tomado a melhor decisão que pôde naquele momento. Disse que Lily precisava aprender que a vida envolve compromissos e que nem sempre poderia ser o centro das atenções. Tenho ficado mais tarde no trabalho porque não suporto ouvir Eleanor continuar justificando seu comportamento. Lily notou a tensão e tem perguntado se nós estamos brigando. Tenho tentado tranquilizá-la, mas é cada vez mais difícil esconder o quão tensas as coisas se tornaram. Eleanor parece pensar que tudo isso se resolverá se simplesmente pararmos de falar sobre o assunto. Ela voltou à sua rotina habitual de falar com Bianca várias vezes ao dia e planejar ajudar com o bebê quando nascer. Ela não mencionou a formatura de Lily em semanas e age como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido, mas eu não consigo esquecer, e aparentemente Lily também não consegue. Atualização 3. Eleanor e eu estamos nos divorciando. O ponto de ruptura final ocorreu há 3 semanas quando Lily teve sua orientação para o primeiro ano. Foi um evento simples para conhecer a professora, nada tão formal quanto a formatura, mas Lily estava animada para começar o primeiro ano e queria que ambos os pais fossem com ela. Eleanor concordou em ir, mas na noite anterior Bianca ligou dizendo que estava com algumas cólicas e preocupada com o bebê. Eleanor entrou imediatamente em modo de crise ligando para o médico de Bianca, pesquisando sintomas de gravidez online e se oferecendo para ir à casa de Bianca para ficar com ela durante a noite. Lembrei Eleanor da orientação de Lily na manhã seguinte. Eleanor disse que a saúde de Bianca era mais importante que uma reunião escolar informal e que eu poderia lidar com isso sozinho. Quando apontei que ela estava fazendo exatamente o que fez com a formatura, Eleanor disse que isso era completamente diferente porque Bianca poderia estar tendo uma emergência médica. Eu mesmo liguei para Bianca para perguntar sobre seus sintomas. Bianca disse que se sentia melhor e que seu médico lhe havia dito que as cólicas eram normais. Disse que não precisava que Eleanor fosse e que planejava descansar e monitorar a situação. Quando contei isso a Eleanor, ela disse que Bianca só estava tentando ser forte e que precisava de apoio mesmo que não pedisse. Lily ouviu essa conversa, viu Eleanor arrumando uma bolsa de viagem e perguntou para onde a mãe ia. Quando Eleanor explicou que a tia Bianca precisava de ajuda, ela apenas disse: está bem, e perguntou se eu ainda iria com ela. Percebi que Lily já estava aprendendo a esperar decepção por parte de Eleanor. Com 6 anos ela estava se protegendo emocionalmente ao não contar com a presença da mãe. Eu disse a Eleanor que ela tinha uma decisão a tomar naquele momento. Podia ir à orientação de Lily como havia prometido,
ou podia ir à casa de Bianca, mas precisava entender que esse padrão estava destruindo nossa família. Eleonor disse que eu estava sendo manipulador ao fazê-la escolher e que um bom marido apoiaria a relação da esposa com sua família. Eleonor foi para a casa de Bianca. Levei Lily à sua orientação sozinho e mais uma vez tive que inventar desculpas porque a mãe dela não estava lá. Lily conheceu sua nova professora, viu sua sala de aula e parecia animada para o primeiro ano, mas parou de perguntar pela mãe. Já tinha aprendido a não esperar que Eleonor aparecesse. Quando Eleonor voltou no dia seguinte, disse que Bianca estava bem e que as cólicas tinham parado por conta própria. Perguntou como tinha sido a orientação, mas já estava distraída com o celular enviando mensagens para Bianca sobre os preparativos para o bebê. Quando Lily tentou contar sobre sua nova professora, Eleonor deu respostas pela metade enquanto continuava checando aplicativos de gravidez. Nesse fim de semana sentei com Eleonor e disse que queria que fossemos à terapia. Expliquei que não podia continuar vendo como ela priorizava Bianca em detrimento de Lily e que nosso casamento estava com sérios problemas. Eleonor disse que a terapia era cara e desnecessária porque nossos problemas não eram tão graves. Disse que eu estava exagerando dinâmicas familiares normais e que as coisas melhorariam assim que a gravidez de Bianca terminasse. Perguntei o que aconteceria quando o bebê de Bianca nascesse e precisasse de ainda mais apoio. Eleonor disse que resolveríamos isso então, mas que Bianca sempre seria importante para ela e eu tinha que aceitar. Quando lhe disse que Lily deveria ser mais importante que Bianca, Eleonor me acusou de tentar fazê-la escolher entre sua filha e sua irmã, mas era exatamente isso que eu estava fazendo. Estava pedindo a Eleonor que escolhesse Lily, e ela não conseguia. Consultei um advogado de divórcio na semana seguinte, expliquei a situação e perguntei sobre os acordos de guarda. O advogado disse que o padrão de Eleonor de colocar a família estendida antes da nossa filha poderia ser relevante nas discussões sobre a guarda, especialmente se continuasse afetando o bem-estar de Lily. Decidi documentar tudo dali para frente. Comecei a manter um registro de quando Eleonor cancelava planos com Lily por assuntos relacionados a Bianca, quando se distraía durante as atividades de Lily por causa das ligações de Bianca, e quando escolhia as necessidades de Bianca em detrimento das de Lily. A documentação foi deprimente. Em apenas 2 semanas Eleonor perdeu um treino de futebol de Lily porque Bianca queria companhia para fazer compras de artigos para o bebê. Interrompeu 3 noites diferentes de histórias para dormir de Lily para atender ligações de Bianca sobre a decoração do quarto do bebê. Cancelou uma viagem planejada ao zoológico com Lily porque Bianca queria ajuda para organizar roupinhas de bebê que havia recebido como presentes. Cada incidente era pequeno por si só, mas juntos pintavam um quadro claro das prioridades de Eleonor. Lily estava se tornando um segundo plano na vida da própria mãe e Eleonor não conseguia ver o dano que estava causando. Entrei com o pedido de divórcio na semana passada. Quando Eleonor recebeu os papéis, me ligou no trabalho gritando e dizendo que Lily me odiaria por destruir o casamento dos pais dela. Naquela noite Eleonor chegou em casa e exigiu saber por que eu não havia tentado resolver as coisas antes de entrar com o pedido de divórcio. Lembrei a ela que eu havia pedido para irmos à terapia e ela se recusou. Que eu havia pedido para ela priorizar Lily e ela se recusou. Que eu havia pedido para ela reconhecer os problemas em nosso casamento e ela se recusou. Eleonor disse que entrar com o pedido de divórcio era uma reação extrema a problemas normais de casal. Disse que todos os casamentos têm desafios e que eu estava desistindo rápido demais. Quando listei os incidentes específicos onde ela havia escolhido Bianca em detrimento de Lily, Eleonor disse que eu estava fazendo um placar e sendo mesquinho. A conversa que se seguiu foi a mais honesta que tivemos em meses. Eleonor finalmente admitiu que sabia que Bianca dependia demais dela, mas disse que não podia abandonar a irmã quando ela precisava. Disse que Bianca sempre tinha contado com ela e que isso nunca mudaria. Perguntei a Eleonor se ela entendia que Lily também precisava dela. Eleonor disse que Lily me tinha e ficaria bem, mas que Bianca só tinha ela. Quando apontei que Bianca tinha um marido, Eleonor disse que ele não entendia as necessidades emocionais de Bianca da maneira como ela entendia. Ela via Bianca como frágil e necessitada de proteção, enquanto via Lily como resiliente e capaz de lidar com a decepção. E ela não está errada. Lily se tornou muito independente, mas não graças à mãe dela, e sim por causa da mãe dela. Eleonor me perguntou se eu consideraria retirar os papéis do divórcio se ela prometesse estabelecer limites melhores com Bianca. Eu disse que já era tarde demais para promessas porque ela já tinha me mostrado quem ela era e o que mais lhe importava. Disse que Lily merecia uma mãe que a escolhesse. E como Eleonor não podia fazer isso, Lily estaria melhor com apenas um dos pais que sempre a colocaria em primeiro lugar. Os procedimentos de divórcio continuam. Eleonor prometeu mudar, estabelecer limites com Bianca, priorizar Lily, mas não acredito mais nela. Lily está lidando com o divórcio melhor do que eu esperava. Quando expliquei que não moraríamos mais juntos, mas que nós dois a amávamos muito, ela me perguntou se continuaria vendo a mãe. Assegurei que sim, e Lily pareceu aliviada em vez de chateada. Perguntou se a mãe dela e a tia Bianca estariam o tempo todo na casa da tia Bianca, e quando eu disse que provavelmente sim, Lily apenas assentiu. A relação de Eleonor com Bianca continua a mesma. Bianca está agora em seu 3º trimestre e Eleonor está planejando tirar uma folga do trabalho quando o bebê nascer para ajudar com os cuidados com o recém-nascido. Já está se organizando para passar várias noites por semana na casa de Bianca depois que o bebê nascer. Sou grato por o divórcio estar acontecendo agora, antes que Lily cresça mais e a decepção seja mais profunda. Lily merece crescer sabendo que é importante e que suas conquistas merecem ser celebradas. Com Eleonor ela estava aprendendo o contrário. A casa está mais quieta agora, mas também mais pacífica. Lily e eu temos feito mais atividades juntos e ela parece mais feliz e relaxada. Começou a pedir histórias para dormir novamente e a falar mais abertamente sobre a escola. É como se estivesse voltando a ser ela mesma. Eleonor ainda não entende por que entrei com o pedido de
de divórcio. Ela pensa que estou sendo vingativo em vez de protetor, mas sei que tomei a decisão certa por Lily, e isso é o que mais me importa agora. Atualização 4. O tempo voa quando você é pai em tempo quase integral. Há uma semana tivemos a formatura do primeiro ano de Lily e até Carol veio de avião para participar. Eleanor não compareceu, mas desta vez não sei o que ela fez em seu lugar. Sua ausência teve a ver com outros motivos. Estamos divorciados há meses e eu havia pedido a guarda majoritária de Lily, embora Eleanor a quisesse para si. No entanto, tanto Carol quanto Bianca testemunharam a meu favor. Carol porque já estava convencida de que sua filha estava agindo errado, e Bianca porque descobriu que estávamos nos divorciando. Aparentemente Eleanor tinha dito a ela que tudo estava bem entre nós e que ter perdido a formatura de um ano atrás não foi tão grave quanto parecia. Eleanor viu isso como uma traição, mas ainda assim queria continuar fazendo parte da vida de Bianca e de seu filho. Mas Bianca nesse período disse a ela que poderia cuidar sozinha do bebê. Descobri também que assim como eu, o marido de Bianca também estava começando a pensar no divórcio com o tanto de tempo que Eleanor passava na casa deles, especialmente quando eu pedi o divórcio. E Eleanor viu isso como uma aprovação para passar menos tempo com a filha e comigo. Comigo ela estava de bem porque não íamos nos divorciar, mas Lily continua sendo filha dela. Assim, obtive a guarda de Lily durante a semana e Eleanor tinha a guarda dos fins de semana, o que funcionou por um tempo, até que Eleanor começou a buscá-la mais tarde aos sábados e a trazê-la mais cedo aos domingos. E depois finalmente houve alguns fins de semana em que ela não a buscou. No começo era por causa de Bianca, mas uma vez que Bianca lhe pediu um pouco de distância para tentar consertar seu casamento, não sei o que Eleanor estava fazendo. Bianca pelo menos concordou em fazer terapia de casal, e parte disso foi ver menos Eleanor, mas esse menos era o que parece normal para outras pessoas, 1 ou 2 vezes por semana, e limitar também as ligações e mensagens a toda hora. Lily começou a não querer mais ver a mãe, e não a culpo, há uma certa quantidade de decepção que uma menina da idade dela consegue lidar. O problema é que o tribunal ordenou que os fins de semana, assim como algumas semanas de férias, ela deve passar com a mãe. Ela ainda é menor de idade para decidir com quem quer viver, segundo as leis do nosso estado. Mas depois de algumas idas para buscá-la bem ruins onde Lily chorava, Eleanor concordou em não buscar mais nossa filha. Não sei se porque finalmente isso lhe deu uma desculpa para não ser mãe, ou porque finalmente está fazendo algo que prioriza sua filha. Algo que meu terapeuta me disse é que Eleanor não prioriza a irmã, ela prioriza a si mesma. Ela quer estar com a irmã, seja qual for o motivo, por se sentir útil, por se sentir uma boa irmã, porque faz parte da sua personalidade. E isso leva a priorizar Bianca. Quanto à minha sogra, ela vem visitar Lily e também o filho de Bianca. E no que diz respeito a Bianca e seu filho, não temos nada contra eles. Já fomos visitar a casa de Bianca e mantemos uma certa união familiar, embora não sejamos legalmente família. Lily não tem por que perder isso, e não culpo Bianca pelo que aconteceu em nosso casamento. Próximo relato. Meu namorado vai passar todo o fim de semana do feriado do Memorial Day com uma amiga sozinhos numa cabana. Estou procurando conselhos sobre uma situação que está sendo um gatilho e parece familiar demais. Meu ex, 25 anos na época, e eu com 25 na época, começamos como amigos no trabalho e nosso relacionamento era ótimo, ele era meu melhor amigo. Mas surgiram problemas com a amiga de longa data dele, ela dizia eu te amo, sentavam no colo um do outro e se tocavam de maneiras que eu considerava inapropriadas. Apesar de eu expressar meu desconforto e pedir para ele estabelecer limites, ele não conseguiu, então eu mesma mandei mensagem para ela frustrada, o que explodiu a situação. Avançando no tempo, meu atual namorado e eu também começamos como amigos próximos no trabalho e desenvolvemos um relacionamento forte e mútuo. Somos amigos há 8 meses e estamos namorando oficialmente há 4 meses. Ele é uma pessoa gentil, generosa e vê o ato de servir aos outros como parte de sua fé, o que eu admiro. Mas uma situação com a amiga dele, Olivia, está trazendo de volta aqueles mesmos sentimentos de ser deixada em segundo plano. Olivia, que mora em outro estado natal do meu namorado, de onde ele se mudou há quase um ano, e sabe sobre mim, se autoconvidou para o fim de semana do aniversário dele neste feriado do Memorial Day, e reservou uma cabana apenas para os dois, de sexta a segunda. Ela não demonstrou nenhum interesse em me conhecer, e embora eu tenha sido inicialmente compreensiva, agora me sinto excluída e confusa. Ele disse várias vezes que nem quer ir, que se sente preso, suspeita que ela possa ter sentimentos românticos por ele e que normalmente não passaria tanto tempo com ela. Mas ele vai mesmo assim porque se sente mal. Ela tem problemas crônicos de saúde e perdeu o cachorro recentemente. Estou com raiva e triste, não espero ser o centro do universo de ninguém, mas não consigo entender porque ele priorizaria alguém de quem ele nem parece ser próximo em vez de mim, especialmente quando deixei claro como isso me afeta. Quero ser compreensiva e apoiá-lo, mas também quero me sentir respeitada e priorizada. Como abordo isso sem tentar controlar a situação? Ou sacrificar meu próprio bem-estar emocional? Comentários. Se ele se sente preso e tem suspeitas, então parece uma armadilha. Portanto, você deveria ir também. É o fim de semana do aniversário dele. Por que você não estaria lá? Boa sorte! Resposta da OP. Ela disse a ele que não quer ser colocada na posição de ter que explicar suas condições crônicas de saúde para alguém que ela não conhece. Veja bem, todo o histórico de saúde dela é postado regularmente em seu Facebook público, e não quer ter que fingir que está bem quando não está. Especulo que isso possa ser mais em relação aos sentimentos potenciais dela sobre ele e eu estarmos juntos. Comentário 2. Então, ele se sente mal se decepciona ela, mas não se importa em decepcionar você? Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre o potencial dele como seu namorado.
Resposta da OP. Veja bem, não sei se é tanto sobre decepcioná-la quanto sobre ele, e isso vai soar horrível porque vê-la como uma espécie de caso de caridade. Se ele acha que está em posição de ajudar alguém, ele quer ajudar, mas acho que ela está se apoiando nele desnecessariamente como seu principal suporte, mesmo tendo tanto apoio localmente, e ele está possibilitando o comportamento dela ao concordar com isso. Comentário 3. Ele ainda está colocando ela antes de você. É especialmente ruim, já que você disse que ele suspeita que ela está interessada nele romanticamente. Esta é a chance dele de colocá-la no seu lugar. Em vez disso, o comportamento dele a mantém envolvida. Resposta da OP. Esse era o meu pensamento, mas eu estava temendo os fatos. Comentário 4. Talvez tente dizer a ele a verdade, que se ele for nessa viagem será o fim do seu relacionamento. Se ele não a colocar no lugar dela mesmo quando está desconfortável, ela sempre estará por perto. Você realmente quer aturá-la para sempre? Fazendo apenas 4 meses e você já consegue ver o que está por vir, vale a pena? Resposta da OP. Acho que não, e acho que isso definitivamente está se provando um teste decisivo. Não suporto ser alguém que não aprende com suas experiências passadas. Comentário 5. Ele acha que ela tem sentimentos românticos por ele não quer decepcioná-la e é o aniversário dele. Concordar em passar um fim de semana sozinho com ela em uma cabana não ajudará em nada a situação. Ele não se importa em te decepcionar, corra para longe dele. Sim, fazendo apenas 4 meses, mas ele está em um relacionamento, ele não deveria passar o fim de semana sozinho com alguém que tem sentimentos por ele, especialmente quando essa pessoa não é a namorada dele. Resposta da OP. Engraçado, ele e eu já conversamos sobre como de jeito nenhum ele ficaria com alguém como ela romanticamente. A última namorada dele, com quem ficou por 7 anos, também o traiu, então ele tem tolerância zero para traição. Por isso não estou nem um pouco preocupada com isso. É puramente o desrespeito que sinto da parte dela, intencional ou não, e o aparente descaso dele pelos meus sentimentos, dado que expressei tudo isso a ele. Não quero ser a pessoa a dizer para ele fazer a coisa babaca e cancelar de última hora. Embora eu estivesse quase disposta a sugerir que eu pagasse a ela pela metade dele da cabana para que ele não precisasse ir. Comentário 6. Sem ofensa, mas você está sendo muito ingênua. Tem certeza de que a ex dele realmente o traiu? Se ele foi traído, não tentaria minimizar o que significa passar dias sozinho com outra mulher. Ele está indo para uma escapada romântica com uma mulher que ele sabe que tem sentimentos por ele. Ela pode não ser o tipo dele, mas isso não impediria a maioria dos caras de dormir com uma mulher. Você precisa prestar atenção nas ações dele, não nas palavras. Ele está jogando com vocês duas. Quem sabe o que ele está dizendo sobre você para ela? Será que ela está sendo informada de que você é um caso de caridade? Resposta da OP. Estou confiante sobre a traição da ex por muitos motivos, e acho que é por isso que ele não disse não, porque ele sabe que nada aconteceria nesse sentido. Então ele acha que não há problema em ir, porque não tenho com o que me preocupar. Novamente, essa nunca foi minha preocupação, e acho que a experiência passada dele está lhe dando uma visão limitada sobre o problema ser traição, em vez do desrespeito de toda a situação. Mini atualização nos comentários, dia seguinte, em resposta a um comentarista dizendo que ela está se esforçando muito para encontrar desculpas para ele. Então, acabei de receber o diagnóstico do médico. Acontece que eu realmente sofro de uma condição crônica chamada ilusão. Atualização. Eu ofereci possíveis soluções, ofereci concessões. Fui clara sobre o que exatamente estava me incomodando e que eu nunca o colocaria nesta posição. Eu disse a ele que ele ficaria incrivelmente magoado, e com razão se eu fizesse isso com ele. Eu disse a ele que ele poderia decidir por si mesmo o que queria fazer, e eu disse a ele o que eu não toleraria de um parceiro. Ele reconheceu e concordou que tudo o que eu estava dizendo era verdade, mas então ele foi, porque ele quer largar o hábito de ser tão furão, e assumiu um compromisso. Então ele tem que ir. Mandei uma mensagem para ele dizendo que sempre o amar e agora apenas como amigo, como eu disse a ele desde o início. Agora nem tenho certeza se consigo, ou se quero, amar é uma escolha. O oposto do amor é a indiferença, e ele praticamente me disse que é indiferente a mim, tanto como parceiro quanto como amigo. Obrigada pelo amor bruto Reddit. Prefiro ficar com raiva dele, de mim mesma por não ter previsto isso, do que ficar triste enquanto ele não sente absolutamente nada. Edição. Sim, eu terminei. Não consigo nem pensar nele ou na situação sem ficar com raiva, anseio pelo momento em que a raiva se transformar em indiferença. Comentários. Mandou bem OP. Ele respondeu a sua mensagem? Desculpe, mas de jeito nenhum o que ele fez foi a escolha certa, ele ignorou seus sentimentos completamente, ele nunca deu a mínima. Resposta da OP. Ele respondeu de forma muito sem noção. Isso significa que você está terminando o relacionamento? E depois disse de forma condescendente. Admiro você por estabelecer seus limites, é mais do que eu certamente fiz. Comentário 2. Por que você amaria esse babaca mesmo como amigo depois do que ele fez com você? Apenas corte o contato e esqueça essa pessoa, ele não se importa nem um pouco com você. Resposta da OP. Entre o envio da mensagem anterior e agora, ele respondeu apenas com um apoio condescendente à minha capacidade de estabelecer os limites que ele não conseguiu. Ele reconheceu plenamente o que aconteceu e respondeu com indiferença. Tudo isso tornou impossível para mim querer qualquer coisa com ele desde então. Comentário 3. Sério, basicamente te traindo descaradamente na sua cara, hein? Que babaca. Resposta da OP. Especulo que ele se sente tranquilo porque não mentiu sobre nada. Comentário 4. Esta é a coisa mais estúpida que já ouvi. Ele não consegue dizer não a uma escapada de fim de semana de feriado porque o cachorro dela faleceu.
Daqui a pouco vai ser que ele não conseguiu recusar a oferta dela para se deitar com ela o fim de semana inteiro porque ela estava triste pelo cachorro. Diga a ele para aproveitar o fim de semana de feriado, mas depois do feriado ele precisará encontrar uma nova namorada. Passei tempo demais casada com alguém que priorizava agradar outras pessoas e me deixava em segundo plano. Isso nunca vai melhorar. Resposta da OP. Estou rindo só de admitir isso, mas meu último ex, o cachorro do amigo dele também tinha acabado de falecer. Acho que preciso começar a ser mais observadora sobre se os amigos do meu futuro parceiro têm cachorros que possam estar à beira da morte. Comentário 5. Nosso trabalho está feito. Resposta da OP. Às vezes você realmente só precisa de um grupo de estranhos imparciais para te dizer o que você já deveria saber.